Olá! Hoje eu quero trazer para vocês uma continuação de um vídeo que eu fiz na semana passada, que fala sobre os 7 bloqueios que travam o seu despertar espiritual. Aqui eu quero trazer também as correntes invisíveis que te afastam de Deus e como quebrá-las. Essas correntes, elas te afastam de Deus e, consequentemente, de você mesmo. Quando eu falo Deus aqui, eu não quero que você imagine aquela figura onipotente e punitiva que os templos e religiões acabam transformando nessa energia. Aqui eu trago o divino como conexão de si mesmo. Quando a gente se conecta com Deus, a gente se conecta com o nosso próprio eu superior. E o nosso eu superior, ele é um guia de nós mesmos. E existem prisões invisíveis da nossa mente e da nossa alma que nos distraem dessa conexão com o nosso próprio divino. Eu sou a Vivi Varaldo e nesse espaço eu utilizo para expandir um pouco mais do meu propósito aqui na Terra, que é ser uma trabalhadora da luz e ser uma guia aqui para transformar o seu despertar espiritual de um jeito mais leve, mais amoroso com você mesmo. Energias e vibrações compatíveis com a transição planetária, com a nova Terra. E eu quero trazer aqui que existem forças, hábitos, padrões e distrações que nos afastam de nós mesmos. E quando eu falo isso, não é sobre um inimigo externo, uma energia sombria ou algo que está fora de nós mesmos. É sobre aquilo que se instala silenciosamente dentro da nossa rotina, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções e que, sem perceber, começam a nos governar, nos levando para lugares muito distantes daquilo que nós somos e aquilo que a nossa alma quer e precisa e chama todo momento. Para que o despertar espiritual aconteça e você entre em contato com a vibração dentro dessa jornada para a nova Terra, você não precisa se iluminar, se purificar ou manter a sua vibração o tempo inteiro elevada. Nós somos seres humanos, buscando a nossa humanidade de forma diária, tentando se conectar com o sagrado aqui na matéria, mesmo sendo seres espirituais. Porque nós vivemos uma experiência terrena sendo seres espirituais. Quando eu trago sobre despertar, é sobre você se lembrar quem você é e retomar o governo interno da sua vida. Não de uma forma idealizada, mas de uma forma real, dentro daquilo que você consegue agora, na prática, no seu dia a dia. E para isso, é preciso identificar tudo aquilo que nos distrai disso. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo, a nossa energia, que são duas coisas que a partir do momento que a gente perde, a gente nunca mais recupera, tempo e energia. Então a gente precisa tomar consciência de tudo aquilo que sequestra esse nosso tempo e essa nossa energia, para que você tome novamente o seu poder interno, retirando tudo aquilo que distorce sua presença, abafa sua intuição e te desconecta de você mesmo. Hoje eu quero te mostrar como você reconhecer esses pontos, esses ladrões de presença e como libertar a sua consciência dele. Como primeira prisão, eu quero trazer a sobrecarga mental, que é uma das maiores formas de sequestro de tempo e energia moderna que vivemos hoje. Nós não percebemos, mas vivemos num bombardeio constante de estímulos, notificações, tarefas, listas infinitas, prazos, urgências, comparações. A mente fica superestimulada e uma mente hiperestimulada, ela não consegue se conectar com Deus. Não porque Deus não fala, mas porque o canal está cheio de ruídos. Quando você está mentalmente lotado, é como se o seu próprio coração estivesse tentando te chamar, mas você não consegue ouvir porque está barulhento demais. Eu sei que pode parecer muito desafiador a gente se desvencilhar desses sequestros energéticos, mas eu posso te dizer com absoluta certeza que esse é um dos caminhos para que você consiga se libertar e conseguir acessar esse seu Deus interno, seu eu superior, que te leva para lugares onde a sua alma está vibrando. Para isso, a gente precisa entrar num reconhecimento de que sim, estamos fazendo isso sim. Eu me lembro que alguns meses atrás, quando eu decidi sair das redes sociais, o Instagram mais especificamente, eu tinha 2 Instagrams, pessoal e um profissional. E quando eu decidi
desinstalar, a minha mente ficava procurando formas para eu permanecer lá. Porque faz muito tempo que eu estava presa nesse sistema. E é realmente um sequestro do nosso tempo e da nossa energia que a gente nunca mais recupera. Então, a partir do momento em que você assume essa responsabilidade com seu tempo e a sua energia, você começa a colocar essa intencionalidade de eliminar essas distrações, minimizar e reduzir os danos que estão sendo causados na sua vida. Tá, Vivian, mas como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho com Instagram. Eu quero que você perceba aonde é que está a sua desculpa interna para se colocar nesse lugar. Quanto tempo você gasta seu tempo e a sua energia elaborando um post, um conteúdo, publicando, respondendo às pessoas? E quanto tempo você fica rolando feed, vendo o meme que as pessoas te mandaram, se conectando de forma superficial dentro dessas relações nas redes sociais? Seja sincero com você. Um exercício que eu sugiro aqui é fazer isso por uma semana. Anota quanto tempo você gasta para fazer cada uma dessas coisas, e aí você vai lá nas suas configurações do Instagram e veja quanto tempo você gastou nessa rede social no seu dia. Entrar nesse processo de autorreconhecimento, fazer pausas reais, permitir que o tédio venha, permitir que o silêncio ele se manifeste na sua vida. Ele traz um caminho de despertar mais limpo, mais leve, mais conectado com aquilo que você é de verdade. A mente sobrecarregada, ela não desperta. Quem desperta é a mente desacelerada. E você acaba gastando tempo e energia onde você poderia estar desenvolvendo os seus dons, aqueles que você não se lembra que você tem, mas que estão aí prontos para emergir a qualquer momento da sua vida. Basta você silenciar. Quando a gente toma uma decisão interna de melhorar, evoluir e se expandir como um ser humano aqui na Terra, o nosso ego, ele automaticamente se posiciona. O ego, ele não é ruim. O ego, ele é uma estrutura necessária para viver aqui na matéria. Mas quando o ego, ele que governa a sua vida, ele cria prisões invisíveis, onde vem o medo de errar, medo de se expor, medo de amar, medo de perder, medo de não ser suficiente. O ego medroso, ele sufoca a alma. Quanto mais medo, mais controle. Quanto mais controle, menos entrega. E sem entrega, não há espiritualidade real. E é aqui que surge a segunda prisão, que prende você nesse lugar que não vai te deixar despertar, que é o medo de você se tornar uma outra pessoa. Quando você desperta espiritualmente, você se torna uma outra pessoa. Você precisa se permitir que essa nova você venha à tona com novos hábitos, com rotinas mais saudáveis, com relações mais conectadas com você e com seus propósitos. O seu trabalho pode mudar, o lugar que você mora pode mudar, as pessoas com que você se relaciona podem mudar, e tudo isso deixa o nosso ego rígido, querendo controlar tudo. Isso tudo porque você tem medo de quem você pode se tornar aqui na Terra, sendo uma pessoa desperta espiritualmente. Porque quando isso acontece, você não vai mais caber em lugares que você fazia parte anteriormente. Lugares que te adoeciam, pessoas que te sugavam, trabalhos que não são abundantes, que não te trazem prosperidade. Um lugar aqui na Terra em que não reconhece as suas necessidades mínimas. Mas quando você entra num processo de despertar espiritual, a sua alma, ela expande a um nível em que o ego, ele não vai conseguir mais acompanhar. Você não precisa pensar quem que você seria, quem seria essa nova pessoa, porque você não sabe quem que você vai ser. Você não sabe como é que vai ser a sua nova rotina de uma pessoa desperta. Você não sabe a que níveis de conexão à sua intuição você vai conseguir atingir. Não tem como prever isso. E como antídoto para isso, a gente precisa entrar num movimento de confiança do invisível, dos caminhos que o universo e o cosmos eles estão preparando para que a gente se torne exatamente aquilo que a gente é. Você não precisa pensar quem você vai se tornar, quem vai ser essa pessoa e como que vai ser a sua vida, porque você já é
Você já é essa pessoa. Quando você se conecta com a espiritualidade, com o cosmo e confia nesse caminho divino, você apenas se lembra quem você é. E não há necessidade de você ter medo de ser quem você é, porque a sua existência aqui na Terra, ela é linda, ela é necessária, ela é sagrada e ela é divina. Então começa a perceber e se questiona. Questiona o seu ego. Se ele não está tentando te proteger demais de quem você é, e de por que você precisa se proteger daquilo que você é, das lembranças de si mesmo. E esse tipo de reflexão, ele é tão profunda que ele vai te levar para outros movimentos internos que vão te confrontar com aquilo que você utiliza para distrair a sua vida de si mesmo. E aí eu quero trazer a terceira prisão, que são as distrações que se tornam vícios. Existem distrações que não são só distrações. Existem distrações que viram correntes. E essas são as mais perigosas, porque fingem que estão ali para relaxar, mas que na verdade estão te afastando de você. Eu trouxe aqui o exemplo das redes sociais, porque é um exemplo que me libertou e que colaborou para que eu parasse de me distrair e realmente entrasse numa conexão com o meu eu divino, com o meu eu sagrado, que fez com que eu me conectasse com um dos meus propósitos de alma. E aqui eu trago alguns exemplos de distração para você se olhar, que são, além das redes sociais, o trabalho em excesso, a comida emocional, pornografia, compulsões, relacionamentos que sugam, séries, vídeos e conteúdos que você assiste para fugir da sua vida e para não fazer aquilo que você precisa fazer. E às vezes aqui não é nada grandioso demais. Às vezes aqui é só a gente limpar a nossa casa, cuidar melhor do nosso corpo físico, da nossa higiene pessoal, da nossa higiene mental e espiritual, cuidar melhor dos nossos animais de estimação, dos nossos filhos. Às vezes aqui é só o tempo que você deveria estar gastando lavando o seu banheiro, tirando o lodo daquele lugar onde você frequenta todos os dias. Às vezes é o tempo que está sendo roubado para que você não possa disponibilizar energia para cuidar do seu corpo e fazer uma caminhada, uma atividade física. E aqui eu também quero trazer a espiritualidade usada como escapismo, porque isso também existe. Quando você vai no seu templo e comenta, faz uma fofoca, escuta alguma coisa e replica para outra pessoa, critica, julga. Isso faz parte do nosso ego, que é humano, mas isso acaba se tornando também um vício na nossa vida. Hábitos que parecem inofensivos, mas que roubam a sua presença. E aqui a pergunta, ela tem que ser honesta para você mesma. O que eu uso para não sentir? Porque tudo aquilo que você usa para não sentir é exatamente aquilo que está sequestrando você de si mesma. Está sequestrando o seu tempo e a sua energia. E como libertação para isso, a primeira coisa é realmente a consciência. É parar, se olhar, se observar e se reconhecer nesse lugar de humildade espiritual que você precisa encarar para que tenha uma nova mudança, para que venha um movimento interno. Tá, mas é muito difícil, Vivian. Eu sei que é, gente. De verdade, eu sou humana também, tô aqui nos meus trabalhos, nos meus processos internos aqui de forma diária, tentando ser uma pessoa melhor. O despertar espiritual, ele é diário e ele é com microdecisões que a gente tem na nossa vida. E quando você olha para esse padrão e vê que ele te governa, você recupera o seu poder e o seu valor pessoal. Você tem a capacidade de voltar para o seu centro e escolher você em primeiro lugar. E aqui eu quero trazer a quarta prisão, que sequestra aí o seu despertar espiritual, que é o apego ao sofrimento. Isso parece estranho, mas é real. Muita gente é apegada ao sofrimento, porque o sofrimento ele dá identidade, desculpa, narrativa identificada com o ego, controle e justificativa. E quando você se identifica com a dor, qualquer possibilidade de mudança parece uma ameaça. E aí, mais uma vez, a gente cai lá no nosso ego, que ele é rígido e ele não quer mudanças. Ele quer essa zona de conforto, onde as nossas sinapses mentais, elas já têm um caminho certo a ser seguido. Isso economiza a energia do nosso cérebro. Então, assim,
tudo tende a que a gente não faça aquilo que a gente precisa fazer, a que as mudanças não aconteçam e que a gente continue aí apegado a esse sofrimento. Na ascensão espiritual, quando ela acontece, ela te convida a soltar essa identidade. Soltar o papel de quem sempre se fere, sempre se perde, sempre é abandonado, sempre é traído. Porque isso não é o que você é de verdade. É apenas uma lente, é apenas um véu. E quando você entra nesse processo de consciência, começa a entender que dor não é um destino, que a sua história ela não te define, que você não precisa continuar vivendo os mesmos caminhos e capítulos dolorosos que você já passou na sua vida. E aqui eu quero trazer a quinta prisão, que é a falta de presença. E aqui eu trago que um dos maiores sequestros do nosso tempo, da nossa energia, é viver no passado e no futuro. Quem vive no futuro é o ego. O trauma vive no passado. O que vive no presente é a nossa alma. E toda vez que você se distancia do agora, você perde acesso ao seu espírito. Porque Deus só fala no presente. A intuição só aparece no presente. Tudo isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é para te trazer para uma realidade fora da Matrix em que você vive. É um lembrete das coisas que você precisa fazer como micro decisões diárias no seu dia a dia para tornar o seu despertar uma rotina, para tornar a sua vida como se fosse uma oração, para reconhecer que o seu tempo, a sua energia e a sua vida, ela é sagrada. E quando a gente faz isso, trazendo a nossa consciência para o momento presente, a gente acaba ancorando o nosso corpo, sentindo o que precisa ser sentido, trazendo consciência para esse instante. E viver nessa presença é vibrar de uma forma tão elevada a ponto de conseguir ancorar a vibração que a nova Terra está pedindo aqui dos nossos corpos, que é essa vibração da quinta dimensão. Como sexta prisão, eu quero trazer aqui que carregar o que não é seu também está sequestrando o seu tempo e a sua energia. Muitas pessoas carregam dores, responsabilidades, expectativas e jornadas que não pertencem a ela. Isso também atrapalha o seu despertar. Isso também é uma forma de se distrair de você mesmo, de cuidar da sua própria vida e resolver aquilo que você precisa resolver aqui, nessa vida, no aqui e agora. Esse tipo de comportamento, ele ocupa a sua energia com o que não é seu. Ele impede que você ocupe o seu próprio caminho. Os pesos dos outros, eles te tiram da rota da sua alma. E para você sair desse movimento interno, você precisa devolver. Devolver expectativas, devolver culpas, devolver o que não cabe a você e assumir apenas aquilo que é seu de verdade. Tá, mas como que eu faço para me libertar de tudo isso? O que eu vou te trazer aqui é que você não vai fazer essa mudança de um dia para a noite. Você tá vivendo a sua vida aí 30, 40 anos da forma que você aprendeu a viver e que até então era congruente com aquilo que você sentia que deveria. Mas se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já saiu desse movimento interno. Então eu tenho um exercício para fazer para você. Você vai pegar um caderno. Eu sugiro que você tenha um caderno de escrita de autoconhecimento, que vai te ajudar a entrar nesses processos aí. Você vai listar tudo aquilo que te aprisiona, para trazer consciência para o momento presente e para o seu comportamento. E especialmente autorresponsabilidade. Você vai olhar para isso e vai dizer: isso está me governando. E se perguntar: o que eu quero fazer com isso? Para a partir daí ter a oportunidade de ter uma escolha diferente. Voltando para o seu corpo, para o aqui e agora e aquilo que você pode fazer no aqui e agora para que esses comportamentos se tornem em microdoses de sagrado e oração na sua vida, abrindo também um espaço para Deus agir, para sua alma te guiar, para o seu espírito falar, para o seu eu superior conseguir se conectar com você e você ouvir a voz da sua intuição. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. É uma jornada. Jung já traz isso como um processo de individuação
que nós levamos aí a vida toda para poder desenvolver em nós mesmos. Mas a partir do momento em que você desperta, esses mecanismos que te sequestram de você mesmo, eles deixam de governar a sua vida. Você volta para o lugar mais sagrado que existe, que é o centro da sua própria consciência. E é exatamente esse centro que abre as portas para a nova Terra. A nova Terra, ela não é um lugar, ela é um estado de ser, um estado onde você não é governado pelo medo, pelas distrações, pelo ego ou pela sua história. É um estado onde o coração lidera, onde a alma lembra e onde a sua presença é suficiente para transformar tudo. Eu poderia ficar falando sobre isso aqui várias horas, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se fez sentido, se essas palavras conversaram com o seu coração e fizeram sentir que você precisa se conectar com essa vibração da nova Terra, não deixa de deixar aqui nos comentários como que tem sido esse processo de despertar para você. Quais que são as suas maiores distrações? Me conta aqui. E se inscreva no canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, para você se guiar aí de uma forma consciente, leve e muito amorosa dentro da sua jornada de despertar. Gratidão, um beijo, um cheiro!